Amém. Então, nós vamos falar hoje sobre a humildade. As 2 semanas passadas, né, nós falamos sobre a obra de Deus, né? E tem muitas coisas ainda para falar sobre a obra de Deus, né? E a humildade, ela entra incluída na obra de Deus. Porque para fazer a obra do Senhor, nós temos que aprender, né, a ter humildade. E é algo que a gente aprende, né? Graças a Deus, tudo que vem de Deus a gente aprende, né? Não é nada mágico que vem assim do nada. E não. A Bíblia diz que nós podemos aprender a fazer o bem. Amém? A Bíblia diz em Isaías: aprendam a fazer o bem. Olha que bom. Deus, ele diz: aprenda a fazer o bem. Então significa que eu posso aprender a fazer o bem. Amém? E Deus, ele, como um Deus bom que me ama, ele vai me ensinar a fazer o bem. O que basta eu fazer, você fazer? Me apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero aprender a fazer as coisas da maneira que te agrada, Senhor, né? E isso é um sinal de humildade, porque nós estamos reconhecendo que Ele pode e que da gente, de nós mesmos, não poderá vir. Então o que Ele vai fazer? Vai nos dar sua palavra, vai nos guiar pela Bíblia, vai usar talvez um irmão, uma irmã para nos ajudar, para nos animar ou corrigir, né? Então, irmãos, a humildade é a característica de um verdadeiro discípulo, né? Todo discípulo teve que passar pelo teste da humildade. Você vê que teve um dia que os discípulos de Jesus estavam conversando uns com os outros, perguntando, né, quem é o maior entre nós? E Jesus Cristo disse: o maior? Como assim o maior? Quem quiser ser grande, terá que ser o menor. Amém? E olha que interessante. Ele não falou assim: é ruim querer ser grande. Ele falou isso? Não. Mas ele falou: se vocês querem ser grande, vocês precisam ser os menores. E quem conseguir ser o menor, vai ser, no fim das contas, o maior. Amém? Então, eu quero só deixar claro isso, né? Que o desejo de fazer algo grande para Deus é normal. Amém? O desejo de querer fazer algo maravilhoso, bem para Deus, é normal. Agora, o erro dos discípulos foi que eles estavam comparando. E você vai ver que a humildade, ela não permite você comparar você com ninguém. Quem tem humildade, ele vai sempre se olhar no espelho e dizer: eu quero ser maior que esse aí que eu vejo no espelho hoje. Amanhã eu quero fazer melhor do que ele, ela, do que um outro pastor. Não, do que esse aí que está no espelho perante mim. Amém? Então já dá para entender uma coisa: comparação é um sinal de que estamos indo na estrada contrária da humildade. Amém? Então, comparação, não. Então, nas últimas semanas estivemos falando sobre a obra de Deus. E aqueles que querem fazer a obra de Deus precisam de humildade. Caso não, estragarão aquilo que foi entregue nas suas mãos. Mas o que é humildade? Humildade é uma qualidade daquele que se humilha. Amém? Então vamos dizer assim, na Bíblia não está escrita a palavra, não está sempre escrito a palavra humildade, mas muitas vezes a palavra de Deus fala sobre o quê? Se humilhar. Então, às vezes a Bíblia tem a palavra humildade, Provérbios, por exemplo, mas Jesus, ele não disse quem tiver humildade, ele disse quem se humilhar. Então essas palavras estão juntas. Amém? Se humilhar, humildade. Se você se humilhar, você vai estar tendo humildade. Se você diz que tem humildade,
você tem que ser capaz de se humilhar. Amém? Então, se humilhar significa, olha que interessante, né? Abaixar, curvar, se colocar em um nível menor, comprimir, reduzir a menor volume. Ou seja, a menor volume, a alma, fazendo com que o orgulho seja vencido. Ter uma modesta, o que é modesta? Regular, moderada, sem orgulho. Uma modesta opinião de si mesmo. Se comportar sem arrogância, de maneira educada, agradável. E talvez você pense aqui, como assim educado? Não tem nada a ver com educação. Eu não estou falando da educação, essa palavra educação, da educação da gente lavar a mão depois que vai no banheiro. De você, antes de você pegar algo, você lavar sua mão. Ou uma educação de você dizer obrigado, por favor. Né? Agora, quando eu falo agora já, por favor, obrigado. Quando eu sou uma pessoa agradável, eu estou me esforçando para ser humilde. Porque às vezes a nossa natureza quer responder do jeito que a gente quer. É ou não é? Normal. Mas você humilha a sua vontade de responder, de gritar, de fazer um barraco, e você faz o quê? Não, eu tenho que responder de uma maneira que agrade a Deus e para eu não precisar machucar o meu próximo. Como a gente já falou aqui, mesmo que você fale a verdade, você tem que falar de uma maneira certa. Agora, a verdade, uma hora ou outra, ela pode ferir. Amém? Ninguém está falando que se você tiver humildade, nunca ninguém vai se ferir. Né? Muitas pessoas vão se ferir porque a Bíblia diz que nós estamos na luz. E a luz, ela confronta as trevas. Amém? Então não é porque você quer. Mas o simples fato de você falar algo, mesmo que seja com toda humildade, com toda mansidão, pode ocorrer das pessoas ficarem feridas. Amém? Aí o diabo não pode vir na sua mente e dizer, viu, você falou sem humildade. Não, aí a Bíblia diz em Romanos 9, se eu não me engano, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, quando nós falamos, só para você entender uma coisa, quando a gente fala de um tema, não significa que tudo agora, a gente tem, às vezes, o costume de ser meio extremista, né? Aí você lê aqui, humildade ser manso, humildade é ser agradável, então você vai sempre tentar ser agradável e agradar os outros? Não é isso. Não é isso. Mas nós, entre nós que conhecemos a verdade, e até entre os outros que ainda não conhecem, há uma maneira de ser humilde. Se você for humilde e mesmo assim as pessoas não gostarem, aí não é mais com você. Amém? Olha só o que alguém disse. Você notará que as pessoas mais despretensiosas são as mais interessantes e poderosas. Ou seja, essa palavra poderosa, mas significa o quê? Aquelas que menos têm pretensão. O que é pretensão? Eu escrevi aqui. Pretensão ou despretensiosa é alguém sem pretensão. E alguém com pretensão, muitas vezes você já vê alguém falando assim, eu não estou falando isso com pretensão, não é? Ou seja, alguém vai e faz alguma coisa, limpa um carro, dirige, abre o culto, prega, trabalha bem na sua firma. E a pretensão é o quê? É quando você acha mais do que é. Isso é pretensão. Amém? A verdade é a verdade. Quem está entendendo? A verdade é a verdade. Você não pode dizer assim, eu estou desarrumada, se você não está desarrumado.
Você não pode dizer, não, eu nem oro, se você ora. Tá entendendo? Então, isso seria já uma mentira e não humildade. Tá entendendo? Mas, às vezes, você vai ver que a humildade, ela é você se colocar num nível menor. Como eu já expliquei isso aqui várias vezes, se você está orando com alguém, e você foi batizado com o Espírito Santo e o outro não, vamos dizer, você não pode, ou se você tiver amor por ele ou por ela, você não vai ficar falando 1000 horas em línguas e sem nem ter compaixão daquele que deseja ter o batismo com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Você vai querer ajudar, porque eu já ouvi entre 2 jovens aqui na Alemanha, um português e um alemão, que falaram assim, eu estava orando, e eu vi que quando eu estava orando forte, o meu amigo ele quis orar mais alto que eu. E ficou uma guerra na oração entre os dois. Então, em vez da oração ser algo agradável, virou uma coisa forçada. E por quê? Porque houve falta de humildade. Em vez de um se alegrar pelo outro, um quis combater com o outro. E você vai ver que isso aqui não é algo só... Isso. Você vai ver que isso aqui não é algo que acontece assim por acaso. Mas a própria Bíblia cita exemplos assim. De alguém que estava orando, o outro que estava orando, e um queria ser melhor que o outro na oração. Então você vê que você pode fazer algo espiritual com orgulho. Olha que legal. Que interessante. Entendeu? Então, ser espiritual ainda não é só fazer algo espiritual. Amém? Deus, ele olha muito na intenção do nosso coração. Amém. Então, os homens da Bíblia, por exemplo, Elias. Elias era um homem muito ousado. Não era ousado? Elias não era ousado? Quem conhece Elias? Amém? Mas Elias era um homem muito ousado. E as pessoas, os pregadores, fazem às vezes o erro de pensar que ele era orgulhoso. Não, ele tinha uma grande humildade. Ele só fazia as coisas da maneira que Deus queria. Então, você vai entender aqui nesse estudo, que nós estamos continuando aqui, que ser humilde não é ser medroso. Ser humilde não é ser medroso. Ser humilde não é ser bobo. Ser humilde não é aceitar tudo que disserem sem não dizer nada. Entendeu? Mas, às vezes sim. Às vezes você tem que ouvir e ficar quietinho. Mas se você ficar quieto, ou se eu ficar quieto, com uma expressão no rosto, aí você não falou palavra, mas o seu rosto já foi orgulhoso. Quem está entendendo isso? Então você diz, eu quero ser humilde e vou ficar quieto. Mas o seu rosto, você não falou palavras orgulhosas, mas o seu rosto foi orgulhoso. É como uma mãe e uma filha. A filha diz, eu não vou falar nada. Mas ela faz o quê? Já acabou com tudo. Então, era melhor ter falado algo para a gente resolver logo, porque entendeu? Não falou nada. Né? Você vê que tem às vezes pessoas que dizem, nas brigas, né? Então não vou falar nada, deixa aí, deixa quieto. Só que então não vou falar nada é um orgulho também. Não é um sinal de humildade. Porque a humildade falaria como, talvez, eu não estou entendendo, não sei o que falar nesse momento, mas vamos falar próxima vez. Aí tá moderado, mas você falar, então não vou falar desse assunto, então você tá o quê? É um sinal de orgulho também. Então você vê como a humildade engana. Não a humildade engana, mas a gente se engana com o que realmente é ser humilde. Assim como alguém disse, às vezes você pode gritar e por dentro você está com paz. E às vezes você pode ser quietinho e por dentro você está todo turbo, né, inquieto. Amém? Então Deus, ele quer ver uma humildade por dentro. Então, principalmente o nosso mestre Jesus foi um grande exemplo de humildade. E os homens da Bíblia sabiam que tudo vinha de Deus e que eles não tinham nenhum motivo de se gloriar. Amém? Mas sim de se alegrar em Deus. Amém? Aí já está.
você não vai se gloriar, mas você pode se alegrar. Aí vem de novo. Vamos dizer que alguém vai contar um testemunho. Eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa, ou eu estava buscando um dom e agora esse dom veio, ou eu estava desejando fazer algo e agora Deus concedeu. Se a pessoa que está ouvindo não tiver humildade, ela vai pensar que a pessoa que está dando testemunho está com muito orgulho falando daquilo. Mas na verdade a pessoa que está dando testemunho, às vezes só está alegre. Mas quem está ouvindo não está se alegrando com a alegria do próximo. Então, no fim, o orgulhoso não foi aquele que contou um testemunho, por exemplo, mas foi aquele que ouviu e falou que aquele que contou era o orgulhoso. Mas o orgulhoso era aquele que estava ouvindo. Quem está entendendo? Então, nós nos enganamos toda hora. Pensando, não, né? Eu lembro que eu tive um sonho com... Posso falar isso que não é nada privado? Com o irmão Everson. E eu falei para ele, você ainda vai contar muitos testemunhos. Né? Você ainda vai contar muitos testemunhos de bênção que Deus vai te dar. E eu falei para ele, você precisa contar, porque no sonho eu via você com muita alegria contando. E às vezes você pode pensar que alegria é arrogância. Deixa as pessoas se alegrar. Agora nós queremos ver o que é arrogância, o que é a humildade verdadeira. O próprio Jesus, olha só, que é Deus, se humilhou, descendo até a terra para nos salvar. Olha que exemplo. Imagine só que humildade. Jesus, que é Deus, se torna ser humano. Que humildade. Então, irmãos, a visão bíblica que a gente tem de humildade é: você tem tudo, mas você consegue descer no nível dos outros. Tá entendendo? Você sabe falar bem, mas você fala um português quebrado para alguém te entender. Tá entendendo? Você poderia falar de várias experiências, mas às vezes as pessoas não sabem lidar com as experiências. É ou não é? E às vezes você precisa simplesmente se alegrar com uma experiência que você poderia falar, eu já tive essa experiência. Não. A humildade é você abaixar e descer no nível que a pessoa está e se alegrar. Nossa, que bênção. Glória a Deus. Então você chega na igreja, alguém vai falar assim, pastor, nunca senti a presença de Deus. Hoje eu senti meu coração agora alegre. Talvez o outro poderia dizer, mas eu vi visão, eu vi sonho. Não, isso não é humildade. A humildade é você, que bênção. E até perguntar, como que foi, irmão? Tá entendendo? Que glória, que bênção. Porque, imagina se você tem uma experiência, só falando, Elias falou um pouco mais baixo. Por exemplo, se você tem uma experiência, ou se eu, pobre pecador, tenho uma experiência, e você já teve experiências mais, e você diz assim, você nem consegue ficar naquele momento, você fala, você teve essa experiência? Mas Deus tem muito mais. Você não conseguiu se alegrar comigo naquele momento. E você diz que Deus tem mais, mas é uma falsa coisa, porque você está dizendo que Deus tem mais, para a gente nem falar da minha alegria. Então você já disse que Deus tem mais, para eu nem falar nada, e você nem ter que gastar muito tempo com a alegria que eu estou sentindo. Mas a humildade é você chegar e dizer, nossa, que bênção. A mesma coisa, com todo mundo que tem filho, você vai ver. Você vê, né, diariamente, o filho fala, nossa, eu consegui escrever. Você escreve muito melhor que o seu filho. Mas você diz o quê? Nossa, que bom, porque você não está julgando o seu filho, você e ele. Você está vendo o passado dele, e o hoje, e o amanhã. Entendeu? Então, eu não posso falar para o meu filho, requerer dele algo que, vamos dizer, não só coisa de igreja, coisas naturais que eu, pelo tempo passar, eu consigo hoje fazer.
Então eu não posso comparar meu filho comigo. Assim a gente como pai não pode comparar nosso filho conosco. A não ser que o nosso filho começou no mesmo tempo que a gente. Amém? Mas imagina eu tenho 8 anos na presença de Deus. O Elias só tem 5 anos. Como que eu vou comparar ele comigo? Às vezes tem caso de um pai e um filho entrar junto na presença de Deus. Mas nossa irmã Ana, ela, não é? Primeiro na presença de Deus. Depois os filhos. Olha como Deus abençoou. Então, ela, eu, qualquer um de nós vamos o quê? Nós não podemos querer que os nossos filhos já tenham agora tudo que a gente tem. Mas no fundo do nosso coração a gente quer que eles tenham muito mais do que a gente tem. Amém? Nós como pais queremos que os filhos nossos tenham muito mais. Por quê? Porque um filho, ele não faz só aquilo que um pai faz. O filho, ele vai mais longe. É o exemplo de Elias e Eliseu. Elias disse o quê? Eliseu dizia o quê? Meu pai, e agora para o profeta Elias? E o que ele recebeu? 2 vezes mais. Então, um filho, seja de carne e osso, um filho espiritual, não é para receber e para ser escravizado por um pai espiritual, por um pai de sangue. Não. É para a gente fazer os nossos filhos ir mais longe que a gente. Amém? Mas, se o teu filho não tiver humildade, você tem que brecar ele e fazer ele voltar para o caminho da humildade. E nesse caminho da humildade ele vai crescer muito. E você? Tem sido humilde? Como que eu vou ser humilde se eu nem sei o que é humilde? Calma. Como é que você fala de si mesmo? São perguntas, amém? Para resolver algo, às vezes não é... Às vezes nós precisamos orar, às vezes precisamos ler. Tudo isso precisamos sempre. Mas às vezes uma pergunta resolve uma resposta. Como que eu vou ter uma resposta se eu nem perguntei? Amém? Jesus, a Bíblia diz que quando ele tinha 12 anos, ele foi no templo e ele perguntava. Esse é o nosso mestre. Ele tinha 12 anos, ele estava crescendo, ele dizia o quê? Ele perguntava e falava, mas também perguntava. Falar é porque ele sabia, perguntar é porque ele queria saber, humildade. Se ele tivesse chegado e dissesse, todo mundo, calem a boca, que agora chegou Jesus na área. Eu vou falar. Ele não falou isso, ele perguntava. Nossa, imagina, Jesus perguntar? Ele perguntou quando esteve aqui. Amém? Um sinal de humildade. Perguntar é um sinal de humildade. Como é que você fala dos outros? Você se compara com os outros? Ou seja, você se compara sempre com os outros? Mais uma vez. Como é que você fala de si mesmo? Como é que você fala dos outros? Você se compara sempre com os outros? Agora nós vamos analisar algumas passagens bíblicas para entrar na Bíblia, né? Tudo isso aqui que eu falei está na Bíblia, né? Só não estou colocando o versículo bíblico porque os versículos bíblicos estão aqui abaixo. Bem-vinda. Olha só. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Oh, Deus odeia algumas coisas. E a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, que é o oposto de humildade, é olho altivo. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que fala mentiras. E o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Tá. A última coisa, só para você já ter um ensinamento aqui, mas você já mesmo entendeu, mas uma coisa que é mais forte que ódio é aquilo que Deus abomina. E o que Deus abomina é aquele que planta contenda entre irmãos. Deus odeia. E aqui não está falando que ele odeia o ato. Ele odeia, mas ele odeia a pessoa que faz isso. Amém? Mas mesmo assim ele ama. E mesmo assim ele odeia.
Nada. Não tem nenhuma contradição nisso, irmãos. Deus, ele não fica em pânico. Como que agora ele disse que ama e ele também odeia quem causa... Não. Tudo na paz. Não tem contradição em Deus. Amém? Amém. Mas o que a gente quer entender aqui é olhos altivos. É uma das 7 coisas, das 6 coisas que Deus odeia. Deus odeia os olhos altivos. Hoje nós diríamos no Brasil, né, o queixo empinado? O nariz empinado, nariz empinado, né? E é realmente quando a pessoa tem orgulho, né, ela anda com o nariz empinado, porque ela nem quer ver, não quer ver ninguém. Então ela precisa olhar para cima, porque se ela olhar pro reto, ela vai ver alguém, mas ela não consegue, então ela olha para cima. Eu não estou falando disso quando você ora, quando você louva, mas é engraçado como que Deus formou o homem, que quando ele tem alguma coisa no coração, no exterior ele vai começar a se comportar de algum jeito, não é? Não é engraçado isso? Então, irmãos, nada consegue se esconder para sempre. Amém? É a mesma coisa. A pessoa tem uma doença e ninguém vê. Mas uma hora ou outra vai começar a ir para o exterior. Amém? Toda doença, mas essa doença não se vê, eu estou forte. Mas uma hora ou outra o corpo começa a ficar cansado. Câncer, né? O corpo começa a ficar cansado. E muitas outras coisas aí, né? Então, você vê, algo pode começar lá dentro, mas vai se espalhando. E hoje nós temos que arrancar o mal pela raiz. E o nome do Senhor vai ser mais uma vez glorificado na nossa vida. E nós seremos discípulos do Senhor. Então, olhos altivos, Deus odeia. Por quê? Porque alguém que tinha olhos altivos era quem? O maior inimigo de Deus, Satanás, o diabo. Ele quis estar na posição de Deus. E isso, todo orgulho, lembra Deus do diabo. Alguém errou, alguém caiu, alguém tal, isso é uma coisa. Alguém, não sei, mas o orgulho, e esse é o problema, é que o orgulho, muitas vezes a gente só olha para um pecado assim, desse jeito, dessa maneira. Não. O orgulho é um dos maiores pecados. O orgulho. E teve um santo homem de Deus que ele disse que todo pecado que nós cometemos, todo momento que nós caímos é por causa de orgulho. Entendeu? Não por causa de dinheiro, por causa de que eu queria roubar, por causa de uma mulher, por causa de uma mentira. Não. A raiz é o orgulho. Tá entendendo? O efeito pode ser, ele foi e roubou, ele foi e fez isso, ele foi e fez isso. Não. Mas a raiz de todo pecado é o orgulho. Porque o diabo, quando ele não chamava diabo ainda, mas ele, se você ler Isaías, Ezequiel, depois eu posso dar que agora me falha, quer dizer, nem falha, mas não lembro na minha memória onde está em Ezequiel. Isaías fala ali sobre o querubim ungido, que ele começou a se corromper por causa do seu orgulho e da multidão, das maravilhas. Ele não soube lidar com as coisas boas. Então, vamos dizer assim, pode ser que às vezes eu tenho humildade, eu sou humilde, eu falo com humildade, eu faço isso, mas Deus coloca algo na minha mão, na sua mão, e você perde o brilho da humildade. E uma coisa que Deus ele quer falar para todos nós é: não pare de ter aquilo. Se era uma pessoa sorridente, continue. Se era uma pessoa feliz que tratava bem os outros, continue. Tá entendendo? Você dava bom dia, agora só porque agora você vai no emprego, você nem diz bom dia? Tá entendendo? Não. 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 Então, algo tem que acontecer, porque Deus, ele talvez quer te abençoar. Talvez quer me abençoar. Mas o que tem que acontecer? Eu tenho que me preparar para a própria bênção de Deus
não servir de pedra de tropeço para mim próprio. Amém? Não é que Deus queria. Deus, Ele quer que a gente ande no caminho, seja santo, se comporte, mas às vezes o ser humano não sabe lidar com algo que tem. E não é agora para você pensar, viu? Aquela pessoa recebeu isso e agora não sabe lidar, não. É você. É nós somos o assunto hoje. Amém? Se fosse para outra pessoa, a outra pessoa estaria aqui. Essa pregação é para nós. Amém? Eu lembro que teve vezes que eu preguei, alguém me disse assim, nossa, uma pessoa deveria estar aqui. Uma pessoa deveria estar aqui. Não, ninguém tem que estar aqui. Né? Tem que estar aqui, claro, mas é para nós essa mensagem, é para mim. Amém? Eu vou crescer com essa mensagem, você vai crescer com esse ensinamento. Bom, pode falar. Amém? Então, abominação ao Senhor é todo o altivo de coração. Mais uma vez. Primeiro a gente está falando do contrário da humildade, né? Tem a tristeza, tem a alegria. Tem o pular, tem que ficar no chão. Tem o voar, tem que andar pela terra. Então, tem o contrário. Antes de falar da humildade, a gente vai falar do contrário. O contrário é orgulho, olhos altivos, soberba, inflamado. Que nem nós fomos chamados, irmãos, para ser águia. É ou não é? Não águia, não pavão. Senão teria aqui um leão e um pavão, né? Mas a gente é para ser águia. Você vê que a águia, com tudo que ela tem, ela poderia arrebentar um pavão no meio. Ela não é um sinal de orgulho. Então não é o que você tem que te deixa orgulhoso. É às vezes você que não sabe lidar. O que o pavão tem? Né? Ele tem aquele brilho, mas ele nem sabe voar. Joga o pavão de uma montanha. Para você ver o que acontece. Né? Então, a águia não. A águia, ela vai alto. Mas você olha no olho da águia. Quer dizer, nunca olhei para uma águia, mas você olha no olho da águia e você não vê orgulho. É ou não é? O leão, com toda a ferocidade, que a própria Bíblia diz que ele é o maior entre os animais, mas ele não passa orgulho. Não é interessante? Então não depende do que você tem para você ser orgulhoso. Aleluia. Tá entendendo? E esse é o problema. É que às vezes as pessoas olham, vamos dizer, você entra na casa de alguém, você vê, nossa, aquela pessoa tem 10 exagero, né? Tem 4 televisões em casa. Para que tudo isso? Tem um piso exagerado. Sim. E aí a gente olhando para casa, ou muitos, né? Olham e dizem, nossa, que pessoa orgulhosa. E às vezes a pessoa é tão simples, humilde, te trata bem, te trata que nem um príncipe e você sai daquela casa com a consciência pesada, porque você já chegou lá querendo falar muito na mente, né? E depois sai de lá o quê? Humilhado. Poxa, ele me tratou bem. Poxa, se alguém tivesse vindo na minha casa, eu não teria tratado bem assim. Agora eu fui na casa dele ou dela, da minha parente, ele me tratou tão bem. Então, humildade não é o que você tem. Não é. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E precedendo a honra, vai a humildade. Aqui já começa a vir o resultado da humildade. Antes de uma honra chegar na minha mão, na tua mão, você precisa ser humilde. Amém? Antes da honra, vai a humildade. Ô honra, tudo bem? Você veio me visitar? Não. Você não chamou a humildade? Vem para minha casa, me visita aí, honra. Honra. Como vai você, honra? Você pode vir me visitar? Não. Eu só ando com a minha amiga humildade. Eu só ando com a humildade. Mas ela sempre chega mais cedo, eu sempre chego atrasado. Amém? Então,
A honra, não existe honra sem humildade. Eu não posso esperar ser honrado se eu não demonstrar humildade. Eu não posso esperar que alguém vai reconhecer algo em mim se eu não demonstro humildade. E o maior comportamento de um filho, de um empregado na empresa, de alguém na igreja, é quando alguém fala: eu não vou fazer isso, ou deixa para outro. Mas aí alguém diz: não, tem que ser você. Tem que ser você. Tem que ser você para fazer isso. É você que tem que fazer isso. Já pensou? Já pensou? Porque quem tem humildade, a honra virá atrás. Quem está entendendo? Quem tem humildade, a honra virá atrás. É por isso que quem tem humildade, ele não precisa provar nada para ninguém. Mas não é, eu não preciso. Aí já, o que é isso? Eu não preciso. Né? Aí já tô pulando, fingindo que sou humilde, mas eu já tô pulando pro orgulho. Eu não preciso, aí ó, provar nada para ninguém. Que é isso? Então, é melhor não provar mesmo. Mas não, Senhor meu Deus. Outra, Senhor meu Deus, obrigado. Estou nesse emprego, o Senhor sabe que eu poderia fazer muito mais, Senhor. Eu estive 6 anos na faculdade, exemplo, né? Estive 6 anos na faculdade e agora me colocaram aqui, Senhor. Mas obrigado, porque pelo menos eu tenho meu ganha-pão. Mas, Senhor, se o Senhor desejar, o Senhor pode fazer eu pouco a pouco, ou no teu tempo. Pouco a pouco não, no teu tempo, que às vezes pode ser rápido, pode ser menos rápido, mas eu posso, o Senhor pode me fazer crescer. Então eu vou confiar no Senhor. Tá entendendo? Eu vou confiar no Senhor. Isso é humildade. É reconhecer o que está nos outros. Não é negar a sua capacidade. Você não pode negar. Se você tem algo, você tem. Mas você consegue olhar a qualidade do outro. Você consegue ver o bem que está no outro. Você tem o seu cabelo. Mas você consegue ver que o cabelo da outra ou do outro, ele também cortou bem. E às vezes, o orgulho vai fazer o quê? Você nem vai perguntar onde cortou. Né? Porque e se ele falar que foi ele que cortou? O que será do meu orgulho? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, irmãos, eu não estou falando de coisas complicadas. Coisas simples, o orgulho parece que ele quer aparecer, é ou não é? Mas também em situação simples, também você pode revelar humildade. Antes da honra vai a humildade. Pastor, quero ser honrado. Eu também. Eu, Senhor Deus, Diego dos Santos Fornazer da Silva, quero ser honrado. Deus, ele olha para mim e diz: simplesmente vá na humildade. Simplesmente vá direitinho. Não se coloque em nada que você não entende. Que isso também está na Bíblia. Humildade é um sinal. Como que eu vejo a humildade? Quando eu não quero estar em nenhuma coisa que eu não entendo. Imagina, eu toquei 1 ou 2 vezes o violão e quero falar agora. Não, mas é porque tem 2 pessoas que tocam violão há 1000 anos. Não, mas é porque eu vi no YouTube que é assim. Perdão. Tá entendendo? Não. Eu vou perguntar, e aí? Como que você faz isso? E aí? Como que eu posso ler melhor a Bíblia? Tem algum conselho que você pode me dar? Tá entendendo? Como que se ora? Esse negócio de orar, sim, eu tenho orado, eu tenho recebido, mas como que você ora? Porque tem coisas que vêm pela leitura da palavra, tem coisas que vêm por revelação, mas tem coisas que vêm pelo um conselho. O que a Bíblia diz? Na multidão dos conselhos haverá vitória. Aleluia.
Amém? Tem o conselho dos homens ímpios. Salmo 1. Não quer esse conselho. Mas tem os conselhos das pessoas certas. Amém? Você pergunta, e aí, como que é? 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 De repente você chega em casa, faz as suas anotações e diz: tenho feito algo errado mesmo. Mas sabe de uma? Eu vou aplicar esses conselhos que eu vi hoje aqui. Poxa, eu perguntei 10 pessoas que entendem do assunto. 9 delas, ou até as 10, disseram algo totalmente oposto àquilo que eu estou fazendo. Então talvez eu tenha que repensar. Amém? Talvez eu tenha que repensar, né? Porque sempre a gente quer dizer, ou seja, sempre a gente quer dizer, não, mas Elias e 400 profetas de Baal. Não. Elias teve um momento dele que ele falou a verdade, os 400 profetas, não foi 950 profetas falando mentira. E ele teve que ficar, o único que está falando a verdade, amém. Mas tem momento que você tem que pedir conselho. E pedir conselho é de novo o quê? Um sinal de quê? Amém. A soberba do homem o abaterá. Olha que legal. A humildade traz honra. E a soberba abate. Abate. Poxa, mas como pode ser? Imagina, quando eu estou, ou quando a pessoa está soberba, ela empina o corpo, fica forte, fica firme e vai andando firmemente. Oh, glória! Tenho glória forte e tenho glória soberbo. Tem uma pregação verdadeira e tem uma pregação orgulhosa. Tem tudo isso. Amém? Tem tudo isso nos mistérios. Quem pode nos ajudar a não ser assim? Não só ver, eu vejo que... Não, a não se comportar assim é o Espírito do Senhor Jesus, porque Ele foi humilde. Amém? Mas você vê aqui, ó. Aquele que tem soberba será abatido. Mas honra sustentará humilde, o quê? De espírito. Olha que interessante, irmãos. Humilde de quê? De espírito. Eu lembro o primeiro pastor que eu tive, ele contava uma história de alguém que, um irmão que falou, agora eu sou humilde, pastor. Aí ele colocou, acho que uma roupa velha, e falou, agora eu sou humilde, pastor. Aí o pastor deu uma resposta meio dura para ele e falou não sei o quê, né? E falou, não, você não está humilde, você está simples, né? Amém? Você usa aquilo que você tem, não tem nada mal nisso. Mas você vê como na mente das pessoas está o quê? Eu vi alguém assim, nossa, que humilde, nossa, que humildade. Que isso? Você vê humildade no paletó de alguém? Muitas vezes trocam pobreza com humildade. Pobreza com humildade. Isso é uma coisa séria, né? E nós temos que tomar cuidado. Porque eu creio que você já foi muitas vezes, até antes de ser crente, surpreendido como que uma pessoa que, poxa, estava precisando, alguma coisa se ajudou, estava ali numa necessidade e de repente ficou tão orgulhoso contra você. E você não entendeu nada. Por quê? Porque não ter algo material não significa que automaticamente você vai ser humilde. Mas existe pessoas que não têm nada e é humilde. Existe rico que é humilde, sim. Mas a gente tem que sair daqueles pensamentos lógicos. Porque o profeta Samuel ele também disse, poxa, pela lógica, o rei de Israel é esse aqui de 2 metros. Mas não era. O rei de Israel era Davi. O jovem Davi, tocando a harpa, cheirando a ovelha, cheirando, né? Não tinha aquele perfume da Adidas que você tem. Ou não sei, aquele que você ganhou no seu aniversário. Tá entendendo? Cheirando a ovelha. E em Israel, o trabalho de trabalhar com ovelha, pelo menos naquela época, era algo desprezado. Desprezado.
Então pode ser, quer dizer, pode ser não, é muitas vezes assim que você está pensando muito lógico, você diz, poxa Senhor, mas olha eu aqui, eu vou no trabalho, eu vou, faço minha faxina, eu vou, faço não sei o que na cozinha, eu tô lá em certo lugar e eu tô num local até bonito, mas olha o que eu faço, e você começa a pensar que Deus não pode te escolher por causa disso, mas Ele diz, eu vou te escolher. Eu vou te usar. O que ele tem a ver com uma faxina? A Bíblia diz que todo trabalho é digno. A Bíblia diz. Amém? Provérbios. Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. E aqui está escrito humilde de espírito. Por isso. Tem vários temas de riqueza, não sei o que, prosperidade, mas não é isso. Aqui está escrito humilde de espírito. E Jesus, quando ele disse o que? Bem-aventurados os humildes de? Porque deles é o reino de Deus, porque eles herdarão a terra, porque eles verão a Deus. Então, humilde de espírito. Eu posso não ter nada, mas espiritualmente eu digo, poxa, eu estou tão cheio, eu não preciso da sua oração. Eu não preciso que você me ensine nada. Para com isso. Eu já sei disso. Já li Gênesis. O que você está falando de Gênesis? Não. Humilde de espírito é quando você observa e você diz, nossa. Eu gostei de uma ação de um pastor, um jovem pastor, que ele dizia assim, uau. Uau. Mas não é uau, qualquer uau. É porque ele ouvia algo e ele tinha a humildade de dizer, tipo assim, né? Eu diria, nossa, mas ele, né? Uau! Eu percebi, nossa, que rapaz assim que se alegra nas mínimas coisas. Eu só falei algo simples para ele. E ele ali, nossa, olha. Aí você vê. Ele poderia dizer, eu já fiz, eu já li isso. Já li várias vezes, o que você quer? Não. Eu vejo como vocês... Muitas vezes vocês falam coisas interessantes. Vocês falam, estou lendo, faz não sei o que, tal. E eu mesmo falo em línguas. Quando eu ouço vocês falar da Bíblia. Por quê? Porque eu tô me alegrando com aquilo que vocês estão aprendendo. E não é porque eu li a Bíblia inteira que... Não, vocês dizem coisas que eu nunca percebi. Tá entendendo? Então, esse é o ponto. É você reconhecer... Você ser humilde de espírito, é você não dizer, mas eu, sim, nem fala desse assunto que eu já sei. Não, humilde de espírito é o quê? Eu tenho algo? Sim, mas eu quero mais. Me ensina mais. Em qualquer lugar eu vou poder aprender. Em qualquer lugar, pode ser que a criança vai abrir a boca, ela vai falar algo que vai ser forte. Então, fica de ouvido atento, não despreze ninguém, nem pelo tamanho, nem pela nacionalidade, pela cor, pelo não sei o quê. Não. Sempre tem algo que você pode descobrir. E quando você menos espera ali, ó, nossa, era isso que eu estava procurando. Era isso que vai me sustentar durante mais um mês. Eu estava todo aflito, com medo, com não sei o quê. E não foi quem eu esperava que liberou uma palavra, que me sustentou e me ergueu. Não, foi aquela palavra que me pegou de surpresa. E Deus, irmãos, Ele gosta de nos pegar de surpresa. De onde a gente menos espera. Lembra um dia que Elias disse assim, Pai, você tem uma cabeça para pensar. Né? Você tem uma cabeça para pensar. Porque era difícil pensar. Porque eu pensei, quando eu vim para a igreja, eu parei. Não estou brincando. Isso aqui não é, eu não estou jogando também culpa na igreja. Era eu. Era difícil de pensar, porque eu pensei que se eu pensasse, eu estaria pecando. Mas então eu entendi que Deus deu o pensamento. Mas eu pensei que o único momento que algo poderia acontecer era o momento que eu estivesse orando. E só naquele momento, se eu saísse da oração e estivesse sentado, Deus nunca falaria comigo. Se eu começasse a pensar, tinha... Tá entendendo? Até que poxa, olha que privilégio. Você nem abre a boca. Você tem o privilégio de pensar, irmãos. E você ouve o seu pensamento. Você pensar, eu vou fazer tal e tal coisa. Você ouve o pensamento.
Alguém pode cortar a sua língua, cortar não sei o quê, você vai continuar pensando. Né? Então, olha que privilégio que Deus nos dá. E muitas vezes Ele fala pelos nossos filhos. Muitas vezes Ele fala pela esposa. Ah, mas o homem... Não, Ele fala usando só a esposa. Ah, mas eu sou a mãe. Não, Ele fala usando sua filha. E assim a gente tem que ser humilde. É verdade. Às vezes é difícil de dizer, você tem razão. Mas pelo menos a gente... Fim de papo, entendi. Tô indo. Vou mudar. Verdade. Verdade. Você vai ver a próxima vez. Tudo será diferente. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Bom trabalho, Eduardo. Obrigado. Amém. Nada façais por contenda ou por vanglória. Pastor, eu posso fazer algo por glória, vanglória? Sim. Eu posso fazer algo espiritual só por vanglória? Sim. Por contenda? Paulo disse. O que Paulo disse? Uns pregam o evangelho só para me incomodar. Não foi o que Paulo disse? Uns pregam o evangelho por contenda. Uns pregam o evangelho porque tem inveja de mim, Paulo dizendo. Mas tem aqueles que pregam por amor, que amam realmente a obra de Deus. Tá entendendo? Então, é possível pregar o evangelho por orgulho. É possível fazer algo por orgulho. E às vezes é algo pequeno. Pequeno que eu digo assim. E às vezes você fica... olha lá. Aquele pregador que ele tem um jato. Mas e se ele for talvez humilde, mais humilde que a gente? Você está entendendo? A gente nunca sabe direito o que está lá. Às vezes o pregador tem um jato porque ele tem que ir pregar em 7 lugares numa mesma semana e ele nunca conseguiria chegar lá se ele não tivesse um jato. Eu só estou tentando fazer você entender. Eu não tenho um jato. Você está entendendo? Não estou fazendo isso para defender nada. Está entendendo? Às vezes você fica falando, eu fico falando, que eu não falei, mas eu para te ajudar um pouquinho aí. Amém? Então, aquele pregador, esses pregadores, irmãos. Um avião não tem nada de especial. É simplesmente uma caixa que você vai de um lugar até o outro para fazer uma obra. E ninguém sai da sua casa para ir em outro lugar. Quer dizer, muitos talvez sim. Mas é impossível você ficar saindo sempre da sua casa, como eu vejo muitos homens de Deus saindo. Saindo. E vai lá, e vai cá, e volta. E muitos fazem isso, como Paulo diz, muitos por orgulho? Sim. Muitos por não sei o quê? Inveja? Sim. Mas muitos fazem isso por amor. É só isso. É só isso. E eu tenho medo, não é temor, agora é medo, de um dia Deus chegar para mim e falar, Diegão, senta aqui. Por que você falou de coisa que você nem entendia? Por que você foi na conversa da internet? Por que você foi na conversa dos outros? Você sabe aquele que você ficou falando mal, o que ele fez por mim? Você sabe quantas vezes ele deixou sua família para fazer algo para o meu nome? Irmãos, as coisas nem sempre são como parecem. Eu sei, e você sabe, que muitos estão escandalizando o nome do Senhor. Mas se você acha que todo o evangelho no mundo inteiro, os 4 cantos, cada pessoa está corrompida, você está enganado. Ainda tem mulheres de Deus lá fora. Ainda tem homens de Deus lá fora. Ainda tem pessoas que servem a Deus com amor. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Oh, meu Deus. Eu? Você? Que já sabe tanto de Deus, você considera alguém que está há um dia, você considerar ele superior a você? Humildade. Não tem mistério nisso. Humildade. Você
que sabe orar tanto. Você dá glória porque alguém liberou uma palavra. Você que já liberou tantas palavras de Deus, você dá glória porque outro pregou? Não vou dar glória. Não. Eu quero que venha um homem experiente. Eu quero que venha alguém que tenha um pouco mais tempo que eu. Porque é começando desses 8 anos. É começando desses 20 anos. É começando desses 30. Só o que for além disso que vai superar a abundância da minha glória. Não é assim. E é por isso que às vezes eu não gosto desse costume, mas você vê muitas vezes, eu não tenho que gostar de tudo, amém? Mas às vezes você vê um pregador lá pregando e ele reclama dos seus colegas que quando eles pegaram o microfone queria que todo mundo desse glória. Ele estava parecendo um zumbi quando estava sentado. Mas quando ele pegou o microfone, virou, tem 2 personalidades. Sentado, zumbi. Pegou o microfone, meu Deus, levanta a tua mão agora. Por que você não está dando glória? E ele estava sentado há 1 hora e não falou nada. Tá entendendo o que eu estou falando? E eu não tenho esse costume de dar glória agora, mas eles têm razão. De às vezes ficar bravo. Porque eles estão sentados. Estão ali esperando para pregar, porque Deus escolheu ele. Não, nada de misterioso nisso. Aí aquele que estava tão quieto, que não conseguiu dar um momento glória a Deus. E a mensagem foi de Deus. Porque tem mensagem que não é de Deus, você fica lá, né? Mas a mensagem foi de Deus. E o pessoal... E às vezes você vê em muitos cultos, pessoas simplesmente mexendo no celular. Tem um momento que você mexe ali porque você quer tirar uma foto e depois serve de evangelização. Isso é uma coisa mais você mexendo no WhatsApp. Você vê pessoas telefonando. Eu já vi pessoas telefonando no culto e não é, né? Tem pregadores que dizem que já viu meninas lixando a unha. Marco Feliciano. Né? Marco Feliciano, né? Lixando a unha, essa menina que eu tô vendo lixando a unha aí, né? Isso eu não sei se acontece. Mas eu já vi, olhando pregação, ouvindo, na paz, sem querer ver. Mas aí você vê o pregador lá. Então, o que aconteceu? Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas será que são tão importantes assim que não conseguem nem receber uma mensagem? Tá entendendo? Será que nós aqui somos tão importantes que... E isso aqui é um discipulado, se a gente for em outra igreja. Mas aqui, porque toda pessoa tem essa mania, né? Aqui não é que nem a minha igreja. As pessoas vêm de lá pra cá. Aqui não é... Sim, mas é porque aqui não é só a igreja. Aleluia. Tá entendendo? Não é. E se você for em outro lugar? Ah, mas como eu amo. Sim, mas você tem todo o direito de amar. Você deve amar o local que Deus te deu. Tudo isso é bom. Mas se você vai para um lugar, vá para adorar. Amém. Entendeu? Vá para adorar, se dobra o joelho. Não fica falando, mas na minha igreja... Não, aquele momento você está ali para adorar a Deus na igreja. Tá entendendo, irmãos? Porque não tem nada pior você ir em outra igreja e ficar falando da sua igreja. Então por que você veio aqui? Não tem nada pior você ir de lá, da China, para cá e falar... mas na minha igreja... Eu sei que nós temos gosto, eu sei que nós nos alegramos, eu sei que... eu espero assim, né? Eu penso assim, não sei se é. Mas eu sei que às vezes a sua igreja, você se alegra. Amém. Assim como a irmã Ana, ela falou, a minha igreja, eu fui em vários lugares, mas eu sinto falta da minha igreja. Glória a Deus. Amém? Mas ela não ficou lá dizendo, né? Minha igreja, não, mas é por que vocês não mudam aqui? Vamos mudar aqui. Tá entendendo, irmãos? Tem que ter respeito. E eu desejo que você, quando você for em qualquer lugar, você tenha respeito dos outros. Você tenha respeito dos pastores que estão lá. Você não vá mudar tudo. Aleluia. Amém? Amém. E por isso que às vezes eu gosto de ir na igreja alemã, onde ninguém grita e ficar lá, ó. Glória a Deus. Tem que ser do jeito que você quer sempre, Diego. Tem que ser todo mundo gritando do jeito que... Não. Olha a palavra sendo pregada. Quantas vezes lá em Hagel eu tinha um pastor alemão que eu gostava muito, calminho. Ele até usava, quando ele ia ungir as pessoas, ele colocava um paninho assim na mão, aí colocava o óleo né? Não sei se talvez às vezes poderia, né? Pode ser um problema de pele, amém? Que se ele colocar a mão, imagina,
Se você colocar a mão em todo mundo, né? Pode ser que você tenha alergia, amém? Então ele colocava o paninho, orava, bem calminho. Mas eu saía de lá sempre com a paz. Eu saía de lá tão bem, irmãos, né? Então, enquanto a gente não começou a vir para a Colônia, que era domingo, né? Eu sempre ia lá dia de domingo, entendeu? Ah, mas você tá lá, você tem que ficar onde? Sim, você prega para você mesmo? Nada disso. Eu fui lá, porque aqui eu tô pregando, né? Mas eu queria ouvir alguém, eu também queria sentar para ouvir. Então, irmãos, nós temos que ser humilde de espírito. Humilde de espírito é você tal. E vanglória. Nada a fazer por vanglória, nada a fazer por contenda, para dizer viu, não, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte, aí vem Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Imagina, ele é Deus. Mas por um momento ele disse, deixa eu ir para baixo. Olha o nosso amado Mestre Jesus. Ele é, não, mas eu sou Deus. Sim, mas ele escolheu se humilhar. Que humildade é essa? Muitas vezes eu vejo talvez alguém falando, se humilha. Muitas vezes eu vejo talvez Deus dizendo para nós, se humilha, mas ninguém falou para ele. Ele quis se humilhar. Isso é humildade. Humildade. Ele quis se humilhar e o que ele fez? Ele esvaziou-se de si mesmo. Se esvaziou. Eu sei tudo. Ele é Deus. Ele é poderoso. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Anjos o servem. Mas de repente ele se esvazia. E quando Maria, sua mãe, não é? Maria, sua mãe, disse assim: Ô, Jesus, vamos voltar para casa, menino. Porque não estou brincando. Ele era criança. O que a Bíblia diz? Jesus obedeceu seus pais e foi. Como assim? Jesus? O rei? Que anjos? Os anjos mais elevados. Os anjos mais poderosos. Qualquer anjo, manda qualquer anjo aí. Ainda é muito pouco para Jesus. Manda o anjo do maior nível. Ainda é muito pouco para o nosso Senhor. Muito pouco. O nosso Senhor, não existe ninguém como Ele. Não existe querubim, serafim, arcanjo, anjo mensageiro, anjo de guerra, anjo da água, anjo do fogo. Tanto anjo que tem na Bíblia. Amém? A Bíblia fala que tem um anjo do fogo, o anjo do mar, o anjo dos ventos, o anjo dos relâmpagos. Mas tudo isso, o anjo da vitória, né? Não é uma coisa que as pessoas inventam. Quem apareceu para Josué? Foi o anjo da vitória, que ele veio e ele disse, eu sou o príncipe e daqui a pouco a gente vai entrar lá em Jericó e nós vamos vencer. Então, Josué olhando ali, tem que vencer. O anjo aparece para ele e fala, vai Josué, porque Deus é contigo. Mas tudo isso, Jesus, irmãos, ele era como numa empresa, mas uma empresa ainda é muito pouco, mas como numa empresa, ele o maior, e ele nunca subiu de posição, ele sempre foi o maior. Ele nunca foi exaltado, ele sempre esteve exaltado. E isso que incomoda, porque o diabo ele estava num lugar e ele quis subir. Jesus ele estava no maior posto, maior degrau. Nem tem degrau, porque o degrau ainda é pouco. E ele desce, ele se humilha. E ele vai para a barriguinha de Maria. Pelo poder do Espírito Santo, é gerado no ventre de Maria. Que humildade é essa, irmãos? É por isso que às vezes o muçulmano não entende. Como assim, se Deus é todo poderoso, ele... Homem, Jesus era Deus. Como assim? Olha esse homem, Jesus, um homem. Eles falam, não estou brincando. Mas é por isso, porque ele é o todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. Eles já disseram a resposta sem saber. Como pode ser que Deus que é todo poderoso, como pode ser que ele vai... Como que pode ser que Deus que é todo poderoso, ele vai fazer e virar homem? Por causa disso. Porque ele é todo poderoso, ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser,
sem precisar dar satisfação para o muçulmano, nem para o crente, nem para o judeu, para ninguém. Ele simplesmente veio, ele quis salvar você, ele quis entregar a sua vida, ele quis ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista disse. Ele quis. Então aceita. Amém? Aceite que Jesus veio para morrer por você na cruz. Não fique, mas eu não sou tão bom, então não. Não. Aceite que ele veio, aceite que ele te amou, né? Olha lá a cruz. Ele morreu por você na cruz, ele sofreu por você na cruz, ele escolheu, não foi você e agora você se sente culpado, por que ele foi na cruz? Não, ele quis. Ele quis morrer, ele quis salvar. Tem nada a ver com você, ele quis. Agora, por causa de quem? Porque ele te amou. Tomou a forma de servo e fez-se semelhante aos homens. Ele que era e continua sendo Deus, veio aqui e se fez semelhante a nós homens. E quando ele estava aqui na terra, ele não vinha com as histórias. Quando alguém perguntava algo para ele, ele não vinha com a história de mas lá no céu todo mundo sabe essa resposta. Não. Ele respondia as perguntas das pessoas. Ele não tinha mais isso aí, você já deveria saber. Agora, para os discípulos, às vezes ele disse, que já estavam com ele. Então ele disse, vocês estão comigo há tanto tempo, vocês ainda não entenderam isso? Aí é o quê? Porque é discípulo, amém? Por isso que você está aqui quarta-feira. O discípulo, ele é obrigado a saber mais que alguém que não decidiu ser discípulo ainda. Amém? O discípulo, ele tem que ter um compromisso maior do que aquele que ainda não decidiu ser discípulo. Por isso que Jesus ele disse, quem quiser vir após mim, quem é que vai após o outro? É o discípulo. Ou seja, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Então, primeiro Jesus tinha seguidores, comendo pão, multiplicação de pão, milagre. Mas ele falou, quem quiser vir após mim, ou seja, nós estamos há tanto tempo contigo, como assim? A gente toda hora está seguindo o Senhor. Aí ele falou, não, de novo, quem quiser vir após mim. Jesus, mas toda hora nós já estamos seguindo o Senhor. Calma, Jesus, nós estamos aí seguindo o Senhor. Não, vocês não estão comigo ainda. Vocês estão aqui na atmosfera. Vocês estão aqui no culto. Mas aí ele fala, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. E talvez a pergunta hoje é também, será que não precisamos negar uma arrogância? Será que não precisamos negar uma pré-potência? Será que não precisamos negar um orgulho? Será que não precisamos negar uma vontade de sempre querer ser melhor e sempre nos comparar com os outros e sempre no fim ter dito que sim, eu faço mais, tal? Não. Como eu disse, os mais humildes são aqueles que têm muito, mas eles não mostram aquilo. Não porque estão escondendo, mas que eles querem se comunicar com aqueles que estão ao seu redor. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma das características de humildade é obedecer sem questionar. Por quê? Por quê? Esse porquê já estragou um pouco, mas vai dar certo, mas já estragou um pouco. Por quê? Jesus, quando ele orou para o Pai, ele não falou por quê. Ele falou, se possível. Se possível, eu tenho minha vontade. Se possível. Tira de mim este cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade. Tá entendendo? Um combate. Mas até para passar por luta, Jesus passou bonito. Quem é esse que até pela luta ele passa bonito? Jesus. Jesus passou pela luta e ele não murmurou. Ele não falou, Pai! Ele falou,
seja feita a tua vontade. Mas eu sou teu filho, então eu posso falar com o Senhor? Sim. É possível tirar de mim ou não permitir que eu beba desse cálice, que eu vou ter que ser crucificado, que eu vou sofrer? Mas ele mesmo se responde, olha que bonito. Não foi Deus que falou ali com Jesus. Ele mesmo já diz, não. Mas sabe, Dilma, seja feita a tua vontade. Que humildade é essa, irmãos? Você fala, você já reconhece que não, é melhor fazer a vontade. E isso, sabe o que é isso? Jesus, ele era irrepreensível. O que é alguém irrepreensível? Claro, Jesus ele foi irrepreensível porque ele nunca pecou. Mas alguém irrepreensível não é alguém que nunca peca. Alguém irrepreensível é alguém que quando peca se corrige na hora. Entendeu? Isso é bonito. Isso é bonito. E disse também... essa aqui. Já estamos acabando, mas fique atento. E disse também... Quem pode ler? Quem gosta de ler? Não vou obrigar ninguém, mas quem gosta de ler? Só para ler essa aqui. Quer ler? Ok, lê. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Ok, poxa não. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque sou como os... Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Parou. Imagina, irmãos, você vai orar, em vez de você orar, ora, meu filho. Você olha... Olha aqui, Anderson. Aqui, você ora, Senhor. Quem está entendendo? O publicano e o fariseu não era... O fariseu, ele deveria... O publicano deveria chegar, acorda, já chegamos, já demos amém, calma, já oramos. Mas é daqueles que ora pela metade. Então ele olhou e ele, em vez de ele orar, falar com Deus, ele foi falando, obrigado, Senhor, porque eu não sou como a Jussara. Um exemplo, né? Imagina, eu estou orando, foi assim, só que acabaram de ver, obrigado, Senhor Jesus. Olha que hipocrisia, obrigado, Senhor Jesus. Porque eu não sou como a Jussara. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu não sou como... Que oração estranha essa. Mas essa é a oração que não agrada. E você vai ver por quê. Continua. Jejum 2 vezes. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estava em pé, de longe, e nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Que interessante, né? Olha esses exemplos, né? Por isso que é bom, eu te recomendo, leia de novo os 4 evangelhos, né? Leia de novo. Pronto. Então, você vê que Jesus conecta essa atitude aqui com alguém que está se exaltando. Mas ele estava fazendo uma oração... Peraí. Amém. Ele não vai entender. Amém? Perdão. Não quer? Amém? Então tenha paciência se fosse uma pessoa que entende. Amém? Amém. Então, irmãos, imagina 2 pessoas orando. Uma oração é para você se concentrar em você, em Deus, se corrigir. A pior coisa que tem é você querer pregar para Deus. Deus, eu dou o dízimo, Senhor. Entenda isso. Eu jejum, Senhor. A pior coisa que tem
é você pregar na hora que era para você ouvir. Esse homem aqui não era para ele ficar pregando, eu dou e olha, Senhor, os pecadores. Ele poderia talvez dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu graça para continuar. E tem sido difícil, mas o Senhor até me deu graça para jejuar, Senhor. Mas me ajuda a continuar mais, Senhor. Mas você está vendo que aqui ele está feliz, não é feliz. Ele está satisfeito, ele pensa que ele chegou no maior nível. Eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo, que é bem normal, não é nada novo. Eu jejum, que não é nada de especial, nada novo. Oxe, jejum, dou o dízimo. O que tem de especial nisso, homem? Tá entendendo? Eu não sou como o outro pecador, sim, mas como que você pode fazer algo para se comparar? Eu não posso obedecer a Deus para me comparar. Tá entendendo, Maguinha? Será que eu vou obedecer a Deus para depois falar, eu não sou como você? Tá entendendo? Eu não posso obedecer a Deus para dizer, mas eu não sou como você. Eu não posso aprender esse livro aqui, que é a Bíblia, para depois dizer assim, eu já li esse livro mais que você, viu? Eu não posso começar a ler a Bíblia como um livro porque eu estou fazendo por vanglória. Foi o que a gente leu antes. É ou não é? E a gente não deve fazer as coisas por vanglória. Eu não posso cantar bem afinado, que eu devo, e depois dizer, olha aí, eu canto afinado e você não canta afinado. Eu não posso pregar e conseguir, pelo poder do Espírito Santo, explicar e talvez olhar para alguém e falar, mas você sempre ninguém entende. Não. A Bíblia não é assim. Eu não aprendo a Bíblia para comparar. Eu não aprendo a Bíblia para competir. Eu aprendo, você aprende porque nós temos fome. Amém. Nós temos fome. Nós temos fome. E aquele que era humilde fez o quê? Ele estava de pé, nem conseguiu levantar o olho. E ele disse uma coisa. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Olha que interessante. O fariseu ficou orando. Eu jejum, eu faço e tal, Deus, tal, e isso, e aquilo. Mas orar não significa orar. Pode ser que você esteja orando, mas não está orando. E pode ser que você diz, que oração fraca. De você mesmo, poxa, hoje minha oração está fraca. E é aquela que ele mais está gostando. Depois de 2 aninhos, ou 3. Eita glória. Tá entendendo? Então, você tem que tomar cuidado. Porque esse publicano, ele chegou direto no ponto que interessava a Deus. Quando a gente faz uma oração, a gente tem que chegar no ponto que a gente diz o que Deus também quer ouvir. Não só o que eu. E se tem uma coisa que é ruim, é quando Jesus nos pega comparando. Comparando. Você, como obreiro de Deus, como discípulo de Deus, você como alguém que deseja fazer a obra de Deus, porque aqui é uma continuidade, apesar que eu não coloquei continuidade, mas você precisa de humildade. Você não pode ficar se comparando. Você tem que fazer a sua parte. Poxa, que oração bonita. Talvez aqueles que não tinham entendimento diriam, que oração bonita, hein, fariseu? Nossa, realmente, a gente não é que nem ele não, viu? A gente jejuma, a gente ora, a gente busca. Mas Jesus olha e fala, tá alguém lá? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Amém. E o outro está lá orando e nunca chega no ponto. Orando. E Deus falando, talvez querendo dar um conselho. Acorda!
Começa a orar por a outra coisa aí que você está viajando, mas você não está falando o que eu quero. Peça perdão. Nossa, você está tão bem que você nem pediu perdão, fariseu. Nossa, você está tão bem, fariseu, que você não precisou pedir graça para fazer nada, porque você já faz tudo, hein, fariseu? Então, precisamos tomar cuidado. Cuidado. E Paulo, que era um grande exemplo também, ele disse, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Olha que interessante. Não pense de você mesmo algo que você não é. Eu não posso pensar algo de mim que eu não sou. Tá entendendo? Você não pode pensar algo além. O que é, mas não pense além. Porque quando a gente começa... Davi também disse, Senhor, eu não quis me meter em negócios que eu não entendo. Eu procurei sempre me manter ali naquilo que eu entendia. E um dia que eu entender o outro assunto, eu vou também falar sobre esse assunto. É que nem um pregador que ele disse assim, e pode parecer assim que ele está desinteressado, mas ele estava falando uma coisa com humildade. Ele falou, eu não prego, eu não sei quando virá o anticristo. Ele falando, né? Por quê? Porque tem muitos pregadores que sabem tal, e porque agora chegou o político e ele é o anticristo. Aí depois não é, mas ele disse que era. Então, ele é o anticristo e eu digo que ele é o anticristo e depois o cara morreu. E o anticristo não veio ainda. Mas ele estava pregando. Amém? E tem de repente aquele que fala, esse assunto é tão complicado, eu não entendo. Eu vou falar que Jesus está voltando, mas se eu ficar imaginando aqui, vai sair, né? Coisa com coisa. Se Deus revelar, amém. Mas se não ficar pensando e para querer dizer, para falar que eu falei, não. Fala o que você sabe. Então esse pregador disse, eu não sei, eu não prego tal coisa. Deus tem me dado sabedoria para falar sobre tal e tal assunto. Isso foi uma demonstração o quê? De humildade. Porque ele reconheceu que ele não sabe todo o assunto do mundo. E nós temos que saber onde estamos na fé. Amém, irmãos? Amém. Seja sincero com você mesmo. Onde você está na fé? Como é o seu estado? Eu não estou dizendo, mas eu estou há pouco tempo e por isso eu sou uma pessoa que... Não é isso. Mas você tem que saber onde você está. Quem tem humildade, agora você pode fechar aqui, depois você pode anotar algumas coisas. Isso aqui vai demorar só 6 minutos e nós vamos estar finalizando e orar. Amém. Medite nessas frases aqui. Quem tem humildade não precisa defender o seu nome. Defender sua espiritualidade. Amém? Você não precisa defender, dizer que você ora, que você jejuma, que você faz mais do que o outro, que o outro é melhor, que não, mas isso é porque que quando eu oro algo acontece, quando você ora nada acontece. Não, isso é um sinal totalmente oposto da humildade. Quem tem humildade não se sente, olha aí, ameaçado pelo sucesso do outro. Quem entendeu? Quem tem humildade não se sente ameaçado pelo sucesso do outro, mas se alegra em ver seu próximo avançando no trabalho, na família, na sociedade, na igreja, na espiritualidade. Frases como... Isso aqui é muito forte, mas vamos... Peraí, deixar por fim. Quem tem humildade conhece sua capacidade e procura desenvolver o que há em si. Ou seja, quem tem humildade conhece. Não é que ninguém sabe de nada. Não sei nada. Eu lembro de um pastor, um amigo meu, na verdade, né, que ele me corrigiu, que às vezes eu falava assim, eu falava com ele, né, pastor, eu na minha pouca sabedoria, eu creio que, e ele como um bom amigo, olha que o amigo meu, ele disse assim, você me irrita. Ele falou, você me irrita. Né? Oi? Ele falou, Enson, por que você diz isso? Ele fala, não sou eu que estou falando de mim. Ele falou, você vai para a Índia. Vocês estão pastoreando 2 igrejas. Você tem que deixar responsável, fazer coisa aqui, depois ir para o outro lado do mundo. Você está envolvido em tradução, você está pregando, você foi lá, você foi aqui. E ele falou, por que você acha que você... Né? Eu falei, amém. Tá bom, amém, né? Então você vê, ele quis, tipo assim, porque eu tava... Sempre que eu falava, eu na minha pouca sabedoria.
Então, não é que eu estava querendo... Ele é meu amigo, eu não preciso fingir nada na frente do amigo. Mas ele quis, tipo assim, poxa, para de falar isso, por que ficar falando isso? Então, se você tem um amigo verdadeiro, é alguém que também às vezes vai falar, poxa, há algo bom em você. Glória a Deus. Eu vejo algo bom em você, vai pra frente. Deus é contigo. Por que você está tipo assim, exagerando? Também não exagera. Você tem algo bom. Então, essa é a maneira de você reconhecer bons amigos. Bons amigos, repreende sim, mas também sabe elogiar, porque o amigo não tem medo do sucesso do outro amigo. Amém. Quem tem humildade reconhece suas limitações, sabe das suas limitações. Não se incha falando coisas que não pode garantir. Olha, essa frase aqui na internet, mas que dá uma... né? Seja humilde, pois até o sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. Aí você deu glória, mas na internet. Mas isso se aprende, amém? Olha o sol, brilha, brilha, brilha. Depois ele, ó. A minha hora acabou, deixa a lua brilhar. Pode falar. É uma pergunta. Pode fazer, pode fazer. Como conseguir ser humilde? Porque a Como? gente não nasce humilde. É verdade, ninguém. Como conseguir... amém. Como nós Igreja, praticar, conseguir ser humilde. conseguir ser humilde. Isso. Ok. Jesus, ele disse assim, ele disse, quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Né? Para ser humilde, eu tenho que me humilhar. E graças a Deus, está escrito aqui que eu não preciso esperar Deus me humilhar. Tá entendendo? A Bíblia está falando aqui que eu tenho que me humilhar. Porque é sempre fácil também se Deus me humilhar e eu nunca ter que me humilhar. Ok, pronto. Humilhar é tipo assim, um exercício. Assim como orar é um exercício. Jejuar é um exercício. Poxa, consegui 30 minutos. Próximo dia, mais hora. Vamos, amém. Se humilhar é um constante exercício. Porque Jesus disse, você pode se humilhar. Quem se humilha é humilde. E é possível se humilhar. Você não vai... Ele não disse, seja humilde. Pronto. Ele disse, se humilha. Ou seja, se exercita na humildade. Ou seja, vou dar um exemplo aqui mais concreto, né? Tem uma coisa assim, alguém está falando, você já leu aquela passagem bíblica, alguém está falando da passagem bíblica, você ali por dentro, você está querendo saber, você está querendo dizer, ah, sim, então, eu também tive uma revelação sobre isso, então, fica quieto, deixa eu falar agora a minha parte. Então, é isso. Não, mas você vai fazer o quê? Poxa, que bênção. E o que você aprendeu com isso? Olha... Você está exercitando, porque na sua mente, talvez, quando a gente estiver mais exercitado, você nem vai querer se inflamar. Mas no início, talvez haja um combate, entendeu? Em alguns assuntos. Talvez tenha assunto que é mais fácil, você ouve com mais humildade. Mas tem assunto onde o orgulho ainda está um pouco inflamado, né? Por exemplo, vamos dizer aqui. Talvez a pessoa seja humilde na oração. Mas quando se trata da palavra... ela não consegue ouvir nada, é com ela. Não, isso aqui é comigo, deixa comigo. Então ela vai ter que ser o quê? O ponto fraco dela, ela falar, não, peraí, deixa eu sentar e deixa eu ouvir. Não, mas não, deixa eu ouvir. A mente quer falar, não, mas tal. Mas eu vou falar, deixa eu ouvir. Aham. Tá praticando a humildade, tá entendendo? Alguém tá num nível, tem que falar linguagem clara, né? Então imagina que alguém, você tá há tanto tempo com Deus... Não só tempo, mas você alcançou algo de Deus. Você vai se rebaixar, como Jesus disse. Você vai ir para baixo, você vai se curvar e vai exercitar em se alegrar com a alegria dos outros, que às vezes pode ser difícil. Pode fazer. Eu vou dar um exemplo bem Dá um claro, exemplo. como na minha vida. Teve um tempo da minha vida que eu fui muito arrogante. E eu orava, e chegou um momento que Deus falou comigo, né? Eu reconheci quando eu estava pedindo sabedoria. E o Senhor falou para mim, que a primeira coisa mais importante é a obediência. O princípio da sabedoria é a obediência. Amém. E depois disso o Senhor falou comigo, aprender de mim
E sou humilde e manso de coração. Então, eu aprendi através de Jesus o que significa ser humilde. E através das experiências da vida que me humilharam, ser humilde, em primeiro lugar, obedecer a Deus e porque se eu sou um discípulo de Jesus, eu vou ser humilde como Ele, porque Ele foi e é. Então, para mim, continuar sendo esse discípulo, né? Ser humilde como Ele. E o que é para você ser humilde? Para mim, ser humilde, no meu caso pessoal, Amém. é amar e obedecer a palavra de Deus. Amar e obedecer. Sim, porque você está... Amar o meu próximo. Amém. Pode falar. De ser humilde, né? São sentimentos, por exemplo, sentimentos que levam a pessoa a reconhecer seus próprios limites, no caso. Amém. Também. Amém. Amém. Queria falar? Reconhecer que você não é bom em tudo. Amém. Também reconhecer que você tem algo bom de Deus, mas tratar o povo com o mesmo respeito, né? Com essa reverência. Né? Porque, como a Bíblia diz, sabemos que nós temos de Deus. Por exemplo, eu vou usar aqui a Ana, eu vejo uma mulher muito humilde. Pela forma que Deus usa ela nunca se mostrou perante outra pessoa ser maior, ser mais sábia espiritual. Então, é saber que você tem algo especial, bom, pode ser usada, mas com o outro trata como fosse igual. É uma grande humildade, isso é muito reflete muito. Quando você faz algo muito bem, está ao lado de alguém que não faz e não tem, e você não vê diferença entre os dois. É verdade. No comportamento. Amém. Ser humilde é dar a oportunidade, às vezes, para o outro. Assim, estamos servindo ao próximo e o levantando. Amém. E Deus nos levantará. Ninguém pode se exaltar. Só Deus pode nos exaltar ou Deus usar instrumentos pelos quais Ele nos exalta. A maior humildade é estar em altas posições e mesmo assim decidir servir. Mesmo que tenha autoridade para fazer os outros servirem. Interessante, né? Você pode fazer o outro servir, seja o que for, né? Você tem autoridade para falar, faz isso. Mas você decide o quê? Fazer também. Fazer também. Isso aqui é interessante, né? Alguém que é legal com você, mas não é legal com um garçom no restaurante, não é uma pessoa legal. Ou seja, alguém que é só legal para você, aí o garçom chega, ô garçom, eu te falei que não sei o que, e começa a fazer um barraco e xinga o garçom, aí volta para você, então, como que você tá falando? Né? Não, então. Tá entendendo? Então, você tem que analisar, porque às vezes a gente gosta que todo mundo seja conosco uma bênção, mas a gente não percebe que a pessoa também talvez não trata os outros bem. E a gente tem que querer sim. Ah, mas é o meu, só minha amiga, e ela só me trata bem, é o meu amigo, é o meu, só me trata bem. Não, eu quero que você respeite os outros. Quero que você não precisa ser melhor amigo, mas você tem que tratar os outros com respeito. Tá entendendo o mistério? Amém. Humildade, isso aqui, para finalizar. Se você puder levantar, pode levantar já. Olha que interessante, irmãos. Humildade e ousadia são compatíveis. O que é isso? Se combinam. Amém. Eu posso ser humilde e ser ousado. Ousado. E não é porque alguma pessoa é ousada no Senhor, glória a Deus, que a pessoa não é humilde. Entendeu? E o contrário de humildade e ousadia é medo e arrogância. Às vezes as pessoas trocam humildade por medo. Eu não estou falando algo, não porque eu sou humilde, mas que eu tenho medo. Medo não é humildade. Humildade é humildade, medo é medo. Segundo, arrogância. Vou falar algo para um parente meu agora, né? Ô parente, o que você acha? Quem você acha que você é? Deixa eu te falar umas verdades aí, fica quieto. Cale-se e me ouça. Isso aqui, e muitos outros exemplos, arrogância. Não é porque eu sou ousado
que eu posso deixar o meu orgulho entrar no meio da ousadia e misturar, e no fim eu pregar com um pouco de ousadia, um pouco de arrogância. Ou falar com um pouco de ousadia, um pouco de arrogância. E você vê que os dois aqui são muito parecidos, às vezes o medo e a humildade. Ele está com medo ou ele é humilde? Ele é ousado ou ele é arrogante? Nossa, ele falou, mas ele falou porque é ousadia ou porque é arrogante? Nossa, ela ficou tão quietinho, ele ficou tão quietinho, todo mundo falando contra ele ficou tão quietinho. Será que é porque ele é humilde ou será porque ele tinha medo? Então, eu quero deixar bem claro, você ser uma pessoa que fala muito, não significa que você tem ousadia. Amém? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, isso eu já falei com a minha esposa, com a minha sogra, tal, que às vezes a gente diz o quê? Nossa, aquele, quando Deus pegar ele vai falar mesmo. Não sei. Porque falar muito não significa que você no fim vai ser ousado. Falar muito é falar muito. Amém? Então, irmãos, medite nisso. Amém? Vamos orar. Pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Pedir que o Senhor nos dê graça, né? Para sermos humildes. Pode pegar. Para sermos humildes. Porque só Ele pode nos ajudar nesse caminho. Glória a Deus. Pai amado, aqui está a tua igreja. Queremos pedir, Senhor, que tu possas, meu Deus, ajudar cada um de nós, começando de mim, Senhor. Pai, meu Deus, a humildade, assim como a tua filha disse, é uma característica do próprio Senhor Jesus, que disse, eu sou humilde e manso de coração. Nós queremos hoje pedir ao Senhor que o Senhor nos transforme mais e mais em uma igreja humilde, em um povo humilde, em um povo que pode ver a qualidade dos outros, em um povo que reconhece, como teu filho disse, os seus próprios erros, Pai amado, reconhecer a tua grandeza diante da nossa pequenez. Nagos Xeribihala Cantor Kitaramahai. Pai amado, precisamos que o Senhor nos ajude. Não queremos julgar os outros, dizendo que é arrogante só por causa da voz ou por causa de um jeito. Mas nossa maior preocupação agora é nós. Nós queremos ser humildes. Nós escolhemos ser humildes. E nós, como aquele publicano disse, nós dizemos hoje, Senhor, tenha misericórdia de nós pecadores e nos ajuda a ser humilde. Nos ajuda, meu Deus, a fazer as coisas da maneira que te agrada. Leve sobra maia, recosobra macanto roquitara malá, leste queremeloco flei andalamando. Pai amado, que possamos reconhecer nossas limitações. Não nos deixe, meu Deus, fazer aventuras onde não entendemos ainda. Não nos deixe entrar em assunto onde podemos até escandalizar o teu nome porque não sabemos os detalhes. Nos ajuda a somente ficar naquela boa parte que o Senhor entregou na nossa mão, Pai amado. E Pai amado, eu sei que cada dia nós vamos crescer, e então poderemos nos aproximar de assuntos diferentes, Pai amado. Pai amado, reconhecemos que temos nossas fragilidades e fraquezas. Reconhecemos que precisamos do teu perdão. Reconhecemos que precisamos da tua graça. Regosobra mala cantaramano. Pai amado, assim como a tua filha Jussara orou no início pelos batizantes, eu peço, meu Deus, abençoa os teus filhos, Pai amado, pois eles estão demonstrando humildade de se batizar e cumprir o teu mandamento, que diz, aleluia, que era para os teus discípulos ir em todo lugar e batizar e fazer discípulo, aleluia. Rabanacasou. Abençoa tua filha Lorena, abençoa tua filha Catícia, abençoa teu filho Eduardo, Pai. Abençoa essa sexta-feira
de uma maneira impactante, poderosa, gloriosa, majestosa. Cobre eles com teu sangue, que nesses dias que ainda falta, o Senhor esteja protegendo, livrando, guardando. Recossobra mandere que tara malaca torre andalá. Que toda barreira caia por terra, Pai amado, nós te pedimos. Que toda perturbação, toda inquietação, todo drama saia em nome de Jesus agora. E que o caminho esteja aberto, que a porta esteja aberta e o teu nome seja glorificado na vida desses três. Aleluia. Glorifica o teu nome, Pai. Levanta eles, ó Pai. Fortalece eles, ó Pai. E abençoa o dia do batismo, Pai amado. Eu não sei como vai estar o tempo, Pai amado, mas eles tiveram coragem de se batizar, sabendo que nesse tempo tem frio, tem chuva, ou pode até ter o sol. Só o Senhor sabe, Pai amado. Mas, ó Pai, abençoa. Abençoa também tua filha Ana, que voltou, Pai amado, que estava, aleluia, diante do Senhor, aleluia, contigo, Pai amado, e ela voltou para a terra, em nome de Jesus, Pai amado. Que a tua filha possa, meu Deus, aqui nesse lugar ser bem recebida, não somente por nós, que ela já foi recebida, mas ela possa ser recebida pelos anjos que estão aqui, responsáveis por essa igreja. Não anjo, pastor, não anjo de verdade, anjo, que os anjos, que a atmosfera espiritual possa, meu Deus, aleluia, impactar a vida dela, e ela possa, meu Deus, aleluia, contar das glórias do Senhor. Que a tua filha possa ser abençoada e ser uma bênção em nome de Jesus, Pai amado. Pai amado, quero orar e te agradecer por cada vida que aqui está. Quero te agradecer, Pai amado, pela grande ajuda que os meus irmãos têm dado nessa grande obra, Pai amado. Eu quero te agradecer por esse esforço que eles têm de ler a tua palavra, de orar, de jejuar, Pai amado. E como pastor nessa igreja eu quero orar. Ajuda os teus filhos a serem mais e mais humildes, Pai amado. Nos ajude a crescer mais ainda. Mesmo que haja pessoas que são humildes, mas que possamos crescer na humildade, Pai. Onde houver qualquer arrogância em nós, arranca. Boque bequetoli vassarabaha. Recoparacaturi bicosendere kitarama. Recotala bros. Sende kitoya maia, ele becona marraciri andele. Pai amado, abençoa os teus filhos, Pai. Porque o Senhor vai fazer eles crescerem aqui nesse lugar. O Senhor vai fazer eles crescerem na Alemanha inteira. O Senhor vai enviar eles pelo mundo inteiro. Mas o segredo é humildade na minha vida, na vida deles. Humildade, Pai amado. Unge-nos com o espírito de humildade. Unge-nos com a unção da humildade. Muitas vezes pedimos a unção da conquista, a unção da chave do carro, a unção de uma nova casa. Não, Senhor, hoje estamos pedindo, derrama um banho de humildade aqui, derrama um banho de azeite da humildade, uma característica do Espírito Santo para nos tornar humilde. Eu também oro pela qualidade que tem nos meus irmãos, Pai. O meu irmão, ele não pode esquecer o que o Senhor deu para ele. Ele não pode se tornar um irmão amargo. Essa irmã, eu não aceito nesse lugar que ela comece bem e ela fique amarga durante o tempo, porque pensam que estão tão maduros, mas estão amargos. Não, eles vão crescer. Eu profetizo crescimento na igreja, crescimento espiritual. Eu profetizo a tua alegria, não a dos homens, a tua alegria. Eu profetizo o teu, aleluia, a tua humildade, Pai, o teu arrependimento, a tua santificação, a tua santidade. Eu profetizo, meu Deus, o teu poder sobre os teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Eu profetizo, meu Deus, as maravilhas do Senhor. E peço para cada um aqui, usa os teus filhos. Usa os teus filhos, usa os teus filhos, usa as tuas filhas, usa as tuas filhas, Pai. E
onde houver qualquer coisa que impede, arranca, mas usa, porque nós desejamos o bem do nosso próximo. Eu quero te dar um conselho, meu irmão, minha irmã. Ore pelo teu irmão. Esse é um sinal de humildade, como João orou pelos seus amigos. Vai. Meu Deus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Senhor, abençoa as outras igrejas aqui em Colônia. Que tenha muito crescimento. Que a tua verdade seja pregada em outras igrejas. Abençoa os pastores, meus amigos e colegas de ministério. Cobre eles com o teu sangue. Usa eles nas suas mãos para curar o enfermo, para abrir o olho do cego, para abrir o ouvido do sordo, para levantar de cadeira de roda. Abençoa as igrejas em Colônia. Abençoa as igrejas em Dortmund, em Berlim, na Alemanha. Nós abençoamos. Queremos ver o bem do próximo. Queremos ver o bem do nosso próximo. Chorobossara catorri bicaramalara popocho. Recosobra mala cantaramanaco sende. O Senhor